Hoje, nosso culto de ensino, uma sequência do estudo do nosso Cremos da Assembleia de Deus. Iniciamos com o artigo número 1 e hoje já estamos para a ministração do artigo número 15. Primeiro artigo, a doutrina da inspiração das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, a doutrina do único Deus Trino, eterno Criador, número 2. Número 3, a doutrina da divindade da humanidade de Jesus Cristo. Número 4, a doutrina da divindade e personalidade do Espírito Santo. Artigo número 5, a doutrina do pecado, a doutrina da necessidade de arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Artigo número 6, a doutrina do novo nascimento. Número 7, a doutrina da salvação pela fé na obra expiatória de Jesus Cristo. Artigo número 8, a doutrina da igreja como corpo de Cristo e testemunha da verdade. Artigo número 9, a doutrina do batismo em águas na fórmula trinitária por imersão. Artigo número 10, a doutrina da santificação. Artigo número 11, a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Artigo número 12, a doutrina da atualidade dos dons divinos. Número 13, a doutrina da segunda vinda de Jesus Cristo. Artigo número 14, a doutrina do tribunal de Cristo. E hoje, artigo número 15, a doutrina do juízo divino e do destino eterno. Amém? Então, nossa igreja, ela tem um cremos, que são artigos, são doutrinas. O assembleiano, ele não pode reclamar de que não tem ensinamento. A Assembleia de Deus, ela tem ensinamento. Se nós nos apegarmos ao estudo das doutrinas da Assembleia de Deus, que são doutrinas bíblicas, que regem a nossa crença, a nossa fé. Por isso tem o título de cremos, porque aquilo que nós cremos, se nós continuarmos estudando, nós vamos estar alicerçados, abalizados, fortalecidos na palavra de Deus. Vamos estar firmes na rocha. Glória a Deus. Então, eu até falei no domingo passado que poderíamos repetir a ministração da quarta-feira passada, que foram em dois, parte 1 e parte 2, né? Foi só um. O Tribunal de Cristo, muito boa mensagem, uma ministração que fala muito aos nossos corações. Porém, de repente eu estava dando uma olhada lá no canal da igreja, que é no Instagram, né? Né, Jamix? Instagram, e as mensagens estão lá. Então é só dar uma... Quem não veio na quarta-feira passada, inclusive, tem várias mensagens da nossa ministração aqui da quarta-feira. E tem poucos inscritos ainda no canal da igreja. Então é bom que a pessoa vá lá no Instagram, veja Alto da Base, se inscreva. Se você gostar da mensagem, você pode compartilhar, passar adiante, porque outras pessoas vão ouvir a mensagem. Aí eu entendi, então está aqui a mensagem na íntegra, eu vou pregar logo a outra. Não é assim, Valdemar? Vamos ganhar tempo, né? Ganhar tempo. Desde o início nós temos falado, igreja, porque isso aqui é uma prática de todo pastor assembleano, trazer o cremos da nossa igreja, que 160 é porque são 16 artigos. Depois desse aqui só vai ter o último, que é sobre a doutrina da família conforme o propósito de Deus. Então, são 16 cremos. Como cada um deles são 10 itens, aí dá 160. 16 vezes 10. Então,
É muito importante, igreja, que nós venhamos, além de ouvir essa palavra, deixar o nosso coração, o nosso entendimento aberto para o Espírito Santo trabalhar, porque quem fala é um ser humano, o pastor é um humano, o dirigente é humano, o auxiliar é humano. Nós somos apenas transmissores da palavra. Nós somos os porta-vozes da palavra. Mas, se o ouvinte ele se conformar somente com a instrução teórica da palavra, ela só vai servir para um conhecimento, para um aprendizado teórico. Porém, se o ouvinte pedir auxílio ao Espírito Santo, que é o inspirador da palavra, que é o consolador da igreja, que é o ajudador da igreja, aí sim ele vai transmitir ao coração do ouvinte a palavra de acordo com a necessidade do ouvinte, e o ouvinte da palavra vai colocar em prática na sua vida pessoal, cotidiana. Aí sim vai valer a pena. Amém, igreja? Então, como diz o apóstolo Tiago, não sejais apenas ouvintes da palavra, sejais ouvintes e praticantes. O que é isso? A palavra de Deus ministrada aos nossos corações, ela tem que se fazer viva, ela tem que se materializar, ela tem que fazer aquilo para que Deus a enviou. Ele diz que a palavra enviada não voltará vazia, sem antes fazer aquilo que apraz ao Senhor. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela vai ministrada, ela faz o que ela foi fazer. Por exemplo, a doutrina do juízo final e o estado eterno. Alguém pode dizer assim: pastor, mas para nós que somos crentes e temos a esperança, como foi falado na quarta-feira passada, vamos ser arrebatados, é a nossa esperança. Nós vamos viver o milênio com Cristo. Esses acontecimentos aqui são depois do milênio. Vai interessar alguma coisa para nós se nós já vivemos até o milênio com Cristo? Aí me pergunte assim: tem alguma coisa a ver comigo? Pergunte. Bora, igreja, pergunte. Tem a ver conosco. Isso aqui é para nós termos cuidado, para não vacilarmos e não sermos arrebatados. E se não formos arrebatados, temos a oportunidade, Deus nos livre disso. Mas para quem não é arrebatado, ainda tem uma segunda chance de ser degolado pelo amor de Cristo e pela palavra. Agora eu pergunto, irmã e irmãos, eu pergunto, será que hoje que nós temos o Consolador, o Espírito Santo, nos ajudando, estamos vivendo um período da igreja que é conhecido como o período da graça de Deus, o favor imerecido? Já está difícil, irmão Manuel, não é verdade? É difícil. Nós temos saúde, pernas para andar, lucidez para administrar, capacidade para administrar o tempo, para administrar as coisas. Já está difícil. Agora imagine com o anticristo com a espada nas costas do camarada.
Porque, como nós vimos, os 3 anos e meio de falsa paz vai ser comida à vontade, vai ser resolução de problemas, vai ser a facilidade, a coalizão dos exércitos, a coalizão das nações, inclusive Israel. Agora depois, irmã Evangelina, depois dos 3 anos e meio, que aí o anticristo vai se revelar, irmão Joaquim, o anticristo se revela, e aí assim, não, agora eu estou no lugar de Deus, eu quero adoração. É o falso Cristo, por isso que é anticristo, é contrário a Cristo. Ele vai querer adoração. Eu pergunto, em algum texto bíblico que você já leu, nos evangelhos, nas cartas paulinas, nas cartas pastorais, tem algum lugar que Jesus Cristo está pedindo adoração? Tem. Você nunca leu Jesus dizendo assim, olha, me adore, me adore. Jesus fez isso, irmão Ademar? Não tem, irmãos. Ele está dizendo o seguinte, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Mas o anticristo, pensa que ele é assim, irmãozinho? Não. Ele vai exigir adoração. Olha aí. É a técnica dele, ele vai querer adoração. Por quê? Porque o ego dele não está satisfeito, ele quer adoração. E aí, irmão, o negócio vai ser terrível. E o sinal da besta? Vamos para frente, né? Vamos lá. Pois é, isso aqui é só uma palhinha para entendermos que tem muito a ver conosco o juízo final. É claro que nós não queremos estar lá. Mas para isso é necessário a gente ter um pouquinho de despertamento, o que vai acontecer, para que a gente fique esperto e vigie e ore. Todo dia tem um sinal acontecendo. Hoje foi mais um tsunami, né? Eu nem vi os detalhes, já teve um tsunami no Nepal. Nepal é o lugar na Terra que tem o monte mais alto. É no Nepal. Mas foi Nepal, né? Teve um tsunami hoje. E aí, daqui a pouco eu vou ver as notícias, não sei, coisas terríveis acontecendo. E é tudo sinais. Vocês viram uma criancinha de 1 ano e alguns meses pregando para a mãe? Vocês viram isso aí na notícia? Já viram? É a filha de Zezé de Camargo, né? Né? De quem? Pois é. 1 ano, né? 1 ano a criancinha lá brincando com o sapato da mãe dela, isso ali é verídico. E a meninazinha, igreja, aleluia, Jesus está vindo. 1 ano. Isso aí são sinais. A mulher ficou assim, ó. Hã? O quê? Está falando isso mesmo, minha filha? É, Jesus está voltando. Então, graças a Deus que nós temos homens de Deus, escritores, doutores, teólogos na nossa igreja também. Pastor Raifran Batista, autor deste livro aqui. Agora, as duas doutrinas, tanto a da segunda vinda de Jesus Cristo, conforme eu já falei, que é o artigo número 13, e o 15, elas são específicas, ele tirou daqui, claro, mas são aulas com o nosso professor de escatologia da CEADEMA, pastor Raimundo Damasceno, pastor presidente da Assembleia de Deus em... Não é de presidente, lá foi o estudo. Ele é de... Depois vou dizer. Hã? É quase Jericoacoara. É um lugarzinho assim, depois vou dizer, no final tem aqui na apostila. E aí a gente estava lá nessa aula de escatologia, eu achei muito bons os slides dele, muito resumido e profundo. Aí eu fui lá no final da aula, meu pastor, a gente pode passar para a igreja? Claro que pode, meu filho, é para passar mesmo. Então eu estou me valendo aqui das duas aulas, o artigo 13 e o artigo 15, créditos ao nosso pastor Raimundo Damasceno. Então, vamos lá, igreja, 1, 2, 3.
Alguém tem ideia? Por exemplo, juízo final todo mundo sabe o que é, mas e o estado eterno? Estado eterno. Hã? O estado eterno é uma outra palavra para definir a eternidade. É depois dos acontecimentos que já estão profetizados e agora a eternidade. Quem quer viver a eternidade, diga glória a Deus. Vou repetir: a doutrina do juízo final e o estado eterno. A base de fé do artigo 15, cremos. Aí vamos lá. Cremos no juízo final, onde serão julgados os que fizeram parte da última ressurreição, e na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis, e de tristeza e tormento para os infiéis. Vamos ficar em pé e ler o texto rapidamente, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Glória a Deus. Capítulo 20, verso 11. Vou ler, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Para eles quem? Para a terra e para o céu. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas. Verso 13: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas. Verso 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Verso 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Podeis tomar assento, glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Observe que quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João. Deus deu para João estas revelações. E ele foi um homem que cumpriu à risca aquilo que Deus colocou através das revelações lá na ilha de Patmos. Então, um privilégio muito grande ele ter todas estas visões e escrever. O Senhor mandou que ele escrevesse para nos divertir, para divertir as pessoas. Muito bem, eu quero só fazer aqui uma referência. Número um. Depois, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O principal juízo divino que há de vir sobre o mundo é o juízo do grande trono branco. Depois deste grandioso acontecimento, dar-se-á, portanto, a execução do destino final, tanto para os justos, glória a Deus, tanto como para os ímpios, sendo a vida eterna de felicidade para os que fizeram a vontade de Deus, e o tormento eterno
para os que deixaram de fazer a vontade de Deus. É bem aqui que nós estamos fazendo esta referência, o que tem a ver comigo, juízo final. Jeremias, igreja do Senhor, aqueles que fazem a vontade de Deus vão ter uma vida eterna de gozo, de paz, aleluia. Porém, os que não fizerem a vontade de Deus terão uma eternidade de dor, de sofrimento. O irmão Ademar fez a leitura oficial ainda há pouco e fez referência o derramamento das taças da ira de Deus. Ele leu até a sexta taça, mas até a sétima, a partir do versículo 16, ele leu até o 16, a partir do 17. Ali é o julgamento, é a justiça de Deus. É por isso que os anjos elogiam. Para o leitor que não está bem familiarizado com Deus, Jairson, pode até achar que Deus é um Deus mau, como eles ficavam dizendo assim, espraguejando a Deus, dores de morder a língua, de cortar a língua, mordendo, de tanta dor. E ao invés de assim, fui eu que errei, eu estou perdido porque eu errei. Não, a maldição é Deus, Deus malvado, Deus tirano. Não, meu filho, a escolha é nossa. É interessante que parece assim que não tem mais um lugar para arrependimento. Não se arrepende. Todos eles, né? Ficam amaldiçoando a Deus, xingando Deus, como se Deus fosse o grande culpado. Mas Deus só está sendo justo. Deus só está sendo justo. Duas ressurreições. Está aqui do lado, bem aqui, ó. Duas ressurreições. A dos justos para vida, aleluia, versus a dos injustos, juízo. O que é morte eterna? O que é segunda morte? Bem aqui, ó. Separação definitiva. Porque hoje, quando a pessoa se desvia, ou quando a pessoa não aceita Cristo como Salvador, ele está distanciado de Deus, mas ainda pode ser uma separação momentânea, por um período, até que ele se arrependa e comece a fazer a vontade de Deus. Porém, essa aqui não tem mais jeito. É a morte eterna, separação definitiva, não tem mais como regressar. O evento que encerra a história humana e inaugura a eternidade. Para quem fez a vontade de Deus, eternidade com Deus, vida eterna. Para quem não fez a vontade de Deus, morte eterna, separação eternamente de Deus. Vamos lá. Cronograma divino. Acompanhe aí, ó. Era da igreja é o que nós estamos vivendo. Era da igreja. Nós estamos vivendo a contagem segundo Deus revelou. A profecia de Daniel, capítulo 9, 12 em diante, das 70 semanas de Daniel, 69 semanas aconteceu até a morte do Messias, que ele chama a tirada do Messias, do santo. Aí parou a contagem para Israel. Agora estamos vivendo um período, é um parêntese que está aberto. Era da igreja. Quando for o arrebatamento da igreja, o parêntese fecha. Aí pula para o arrebatamento, fechou. Aí começa a grande tribulação, aí até o milênio. Depois do milênio tem a última revolta. Esta última revolta é exatamente quando Satanás é solto, porque durante o milênio ele vai estar preso.
Aí não vai ter perseguição, não vai ter briga, não vai ter ira, a criança andando com o leão, vai ser... Enfim, a ira, a perseguição, a tentação vai estar presa. Satanás vai estar preso por 1000 anos. É exatamente o período paralelo que a igreja estará vivendo, reinando com Cristo. 1000 anos. Depois, Satanás vai ser solto. Aí ele vai se revoltar. Nós vamos mais para frente. É só a síntese aqui. A última revolta. Depois da última revolta, aí, ó. Evento pós-milênio. Ali, ó. Aquele clarão, ó. O juízo do trono branco. E depois disso é a eternidade. Vamos lá. O cronograma escatológico. Quem participa do juízo? Vamos ler aí, igreja. 1, 2, 3. Quem não é julgado? Quem não é julgado aqui? Vamos lá. Qual é a era da graça? É essa aqui. É a nossa. E quem mais? Número 2. Santos do Antigo Testamento. Glória a Deus. Número 3. Opa, falei ainda há pouco. A segunda oportunidade para quem não for arrebatado. Irmã Antônia, a senhora já viu alguns que dizem assim: se eu não for arrebatado, tem uma segunda chance. Deixa eu curtir minha vida, porque tem uma segunda chance, né? É ruim, né, Mix? Segunda chance. Mas tem, né? Está aqui, ó. Mártires da grande tribulação. Pessoas que vão estar lá, não vão aceitar o selo na testa, nem na palma da mão, que é o selo para comprar, vender. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Vocês não veem que está tudo encaminhando para isso? Quantas vezes que a pessoa passa 2, 3 meses que não vê uma cédula em espécie? O dinheiro agora é número. Sempre foi, mas tem uma representação, papel, moeda. Mas está ficando cada vez mais escasso. Deus o livre você chegar com R$50 no caixa do supermercado. Ontem mesmo o irmão estava me mostrando lá umas compras que ele fez da China. Sentadinho em casa, verdade. Aqui, tic, compra, paga, dá o endereço. Daqui com tantos dias chega na tua porta alguma coisa que foi fabricado lá na China, lá nos Estados Unidos. Você compra. E como é que esse dinheiro chegou lá? Então vai se aperfeiçoando cada dia mais. Vai ter um dia que para comprar é um selo na testa ou na palma da mão. E você sabe muito bem que quem tem como é que chama? Biografia, né? Chega lá no banco e eu sou o procurador da minha mãe. E o cartão, nem serve mais o cartão. Chega lá, botou a palma da mão, pronto, já foi feito. Entendeu? E agora, mas se receber o sinal na mão e na testa, alguém vai dizer assim: não, mas eu vou comprar com meu dinheiro. Não vai ter dinheiro. Eu vou lá na roça, eu vou viver escondido. Dá conta de passar 7 anos lá dentro do mato? Sem precisar de médico, porque tudo vai ser feito através desses códigos. Aceitou? Opa, é do meu time. Mas vai ter uns que vão, mártires da grande tribulação. Vai estar lá, que não vai passar no julgamento do grande trono branco. Antigamente, quando eu ouvia falar de trono branco, eu pensei que era o da bênção. Trono branco, né? Trono branco. Mas esse branco aí, ele colocou naquela tela passada uma explosão assim, né? De luz. Porque esse branco aí é a luz irradiante do juiz. Daqui a pouco
Vamos saber quem é esse juiz que vai estar lá. Muito bem. Quem é julgado? Do outro lado aqui direito. Espera aí, gente. O quê? Por que outros? Os outros? Volte lá no texto que nós lemos. Apocalipse 20, verso 5. Vamos lá. Rapidão. Bíblia aberta, 20, verso 5. Pode ler aí. O microfone está aí, né? 25 diz assim. 20, verso 5. 20, eu não achei mais. Os restantes dos mortos não viram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então o resto que ele não viu é quem? O da segunda ressurreição. Os mortos, ó, quando a Bíblia fala, os mortos. Os restantes dos mortos. Veja que está no plural, mas é um artigo definido. Os mortos. Não é qualquer morte. É uma definição de mortos. Separados. De quem? Da vida. Entendeu? Os outros mortos, Apocalipse 25. E quem mais que vai ser julgado? Aqueles que não reviveram até o fim do... E agora? Vão ser julgados os outros mortos, aqueles que não reviveram até o fim do milênio, e os ímpios de todas as eras. Aqui, aqueles que não reviveram até o fim do milênio, é porque eles não estão incluídos no milênio. Não estão incluídos no milênio. Por quê? Porque o milênio, quem vai estar lá no milênio são aqueles que ressuscitaram, estão reinando com Cristo. Porém, vai acontecer... É para o banheiro, está fechado lá outra porta. Aquela pergunta que acho que foi o Israel que fez naquela outra, né? E também a irmã Érica, né? Mas quem é que vai ser perseguido? Porque no milênio vai nascer, vai viver o milênio. Só que o Satanás vai estar preso. Vamos lá? Os ímpios de todas as eras. Que eras? Todos os ímpios, todos que não agradaram a Deus. Eu ouvi uma palavra na segunda-feira. Tinha alguém daqui na segunda-feira no Tempo Central? Segunda, agora? Estava? O pastor falou uma situação que é uma realidade, que às vezes a gente diz que o ímpio é só o que está lá fora. Quem é ímpio? Os ímpios de todas as eras. O ímpio aqui não é o descrente. É possível que tenha um ímpio descrente, mas é muito possível que tenha crente ímpio. Porque o que é impiedade? Impiedade são pessoas que colocam a palavra de Deus para as costas dele, assim que diz o Salmo. Ou seja, pessoas que não dão crédito na palavra de Deus. Muitas vezes é crente, está na igreja, mas quando a palavra é uma palavra de cobrança, é uma palavra de exortação para o bem do ser humano, a pessoa diz assim: ah, não, mas isso aí é muito difícil. Não é para mim não. Senhor, esse teu sermão é muito duro. E foram saindo, né? E Jesus depois perguntou: cadê eles? Ó, Senhor, sermão muito duro, foram embora. Aí o que foi que o Senhor falou? E vocês também não querem ir? Para vocês não é duro esse sermão, não?
Entendeu? Porque a palavra, quando ela é de bênção, não tem aquela caixinha de promessa? É só versículo bom. Acabou que fechou o olho, eu vou ver o que Deus vai falar comigo aqui. É só versículo bênção. Agora, quando é a Bíblia que é completa, é perigoso, né? Aí é perigoso. Mas a palavra, ela é total. Ela tem bênção, mas ela tem correção, exortação. E eu tenho que conseguir assimilar ela toda. Então o ímpio, ele não aceita a correção da palavra de Deus. E aí ele já não foi arrebatado, porque é ímpio. Do contexto de impiedade. De impiedade. Porque existe o idólatra, o ímpio, que pode ser fora e dentro da igreja, e tem o iníquo, que é aquele que pratica as iniquidades, que é pecado de estimação. É uma coisinha de nada, mas ele repete: meu Deus, eu não podia fazer isso. Pede perdão, aí passa 2 dias, faz de novo. Senhor, não era para fazer isso, porque aí isso é iniquidade. Nunca se libertou. Muito bem. Aí de novo aqui a seta aqui das eras. Arrebatamento, tribulação, milênio, juízo final, que é o foco, e o estado eterno. Está vendo a sequência? Vamos lá. O prelúdio, a última revolta de Satanás, a soltura. Após o milênio, Satanás é solto para provar as nações. Apocalipse 20, capítulo 7. Foi antes da nossa leitura, a gente começou a partir do 11. Leia aí, por favor, versículo 7. Versículo 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Para fazer o quê? Para provar as nações. Está vendo? Para enganar. Para provar. Que nações? Nações que vão estar vivendo. Vamos lá. Ainda disse que é dos 4 cantos da terra. Nos 4 cantos da terra. É muita nação. Irmão, já pensou que é 1000 anos? Quem já viveu 200 anos aqui? Quem tem 200 anos? Ninguém tem 200 anos. E Jesus saiu daqui, está há mais de 2000 anos. Olha a quantidade de pessoas que já existiram de Jesus para cá. Imagine, a igreja vai reinar com o Senhor 1000 anos. 1000 anos são nações que se formarão novamente. Fora os que não foram arrebatados, que vão passando a grande tribulação e etc e tal. Vamos lá? Número 2, o engano. As nações são enganadas, repetindo a trágica escolha de Barrabás e quem? E Cristo. Vão ser enganadas de novo. Muita coisa boa vai aparecer. Que nada, isso aí, esse pessoal aí, sumiram. Porque de fato, eu não sei dizer para vocês, nós vamos estar com Cristo no milênio em corpos gloriosos. Nós vamos estar como anjos. Entendeu? Será que entre nós não tem alguns anjos por aí do Senhor que ajuda um, previne o outro, no mundo espiritual, que às vezes, Paulo, a gente vê numa visão? Tem ou não? Tem, claro que tem. Nós vamos ser como anjos, corpos gloriosos. Então, Satanás vai ter todo o respaldo e dizer assim, alguém vai dizer: mas olha, o meu tio, meu parente, meu primo, mamãe sumiu e foi arrebatada. Aí Satanás vai enganar, vai dizer: que nada, isso aí é história de caronchinha, isso aí é... Aí vai enganar de novo, aí vão escolher quem? Exatamente, aí está aqui, vão escolher igual a escolha de Barrabás e Cristo. Querem quem? É mesmo, né? Esse negócio aí passou. A derrota final. Fogo desce do céu. Satanás é lançado no lago de fogo antes do início do juízo do trono branco. Ele vai ser lançado no lago de fogo. Olha, irmãos, antes do juízo.
Satanás vai ser lançado no lago de fogo. Aí que ele vai inaugurar a casa dele. Entendeu, igreja? Porque tem gente que diz assim, rapaz, Satanás está no inferno, lá tem não sei quantas salas, tem demônio num gabinete, tem Satanás num trono lá. Isso é tudo bobagem. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos, que são os demônios, anjos caídos. E o homem ingrato vai para lá porque não quer Deus. Aí que ele vai ser lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 10. O tormento será de dia e de noite para todo sempre. Tormento eterno. Gente. Agora diga comigo, Deus me livre. O Jeremias. Diga de novo, igreja, Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. Gente, vale a pena ser crente. Vale a pena passar pelas lutas. Vale a pena sofrer por amor de Cristo. Vale a pena renunciar, Jeremias. Vale a pena, Paulo. Vale a pena, irmão Antônio. Igreja do Senhor. Vale a pena renunciar ao eu, o ego. Ser humilde para gozarmos a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. O tribunal do trono branco, o evento escatológico definitivo, onde a impiedade de todos os tempos será julgada. Quem é o juiz? Lado esquerdo. Jesus Cristo, ó. Ele botou até um slide assim mesmo branco, mesmo que é o trono branco. Glória a Deus. Até ainda agora é tudo mais escuro, não um sinal mais. O juiz é Jesus Cristo. O Pai confiou ao Filho todo o juízo. João 5:22. Vamos lá? O Pai confiou. Rapaz, esse microfone está querendo se desviar. Olha aí, gente. O Pai confiou ao Filho todo julgamento, todo poder. Ele disse, né? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Aleluia. Jesus Cristo vai ser o juiz. Jesus terá ao seu lado quem? A igreja glorificada para assisti-lo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3. Ó. Jesus terá ao seu lado a igreja. Olha, irmãos, nós vamos estar lá ao lado do tribunal. Grande trono branco. Jesus é o juiz. E a igreja vai estar lá assistindo o julgamento final. 1 Coríntios 6, 2 e 3. Glória a Deus. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? O que se deverá ser julgado por vocês? Será que vocês não compreendeste para julgar as coisas mínimas? Por isso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Você entendeu esse versículo aí, igreja? Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Se vocês vão julgar o mundo, por que não julga? Dificuldade. E ele diz, ó, você não sabe que vão julgar os anjos, e agora? Como é isso? Me explique. Nós vamos julgar o mundo
Nós temos a possibilidade de julgar assuntos entre nós e vamos julgar os anjos. E agora, Jarles? Me diga aí, que anjos são esses que nós vamos julgar? Muito bem, glória a Deus. Os anjos caídos vão estar lá sendo julgados. E a igreja vai estar lá. Por escolha. Ser julgado os anjos caídos por escolha de terem decidido deixar a luz para ir para Escolher Barrabás. Barrabás. Entendeu? Vamos lá. E os réus? Quem são os réus? Vamos lá, igreja. Os réus serão quem? Pequenos e grandes. Meu Deus. Diga aí, igreja, comigo. Dita. Milionários e miseráveis. Ah, coitadinho dele, anda por aí jogado daí, é um pobre coitado. Meu irmão, vai ser julgado também. É um milionário, tem muito dinheiro, pisa sobre os outros, vai ser julgado também. Aqui não tem escala de patamar financeiro, grau social, não. É duas situações. Fizeram a vontade de Deus, não fizeram a vontade de Deus. Fizeram a vontade de Deus, vida eterna. Não fizeram a vontade de Deus, morte eterna. Também. É um espírito pobre, um espírito que não consegue entender a grandeza de Deus. Também, espiritualmente. Mas nesse sentido aqui, ele está falando de patamar financeiro. Tanto o grandão como o que não tem nada. Mas a escolha não é porque não tem dinheiro. É tipo assim, tem muito dinheiro? Ah, eu não quis porque eu tinha muito dinheiro. E tu que não tinha nada, por que tu não quis? Entendeu? São escolhas. Escolhas. Amém? Aí ele, rapaz, quando eu olho ditadores e a palavra juízes ali, dá uma revolta assim na gente, né? Minha mente vai lá em algum lugar, mas a gente não pode falar nada. Entendeu? Nós não podemos falar, mas a nossa mente fica assim. Por quê? Por quê? Sabe por quê, igreja? É muito simples. É porque, por exemplo, os ditadores, irmãos, isso aqui é cruel. O ditador, o povo passa miséria, passa necessidade. E o camarada só anda em cima do ouro. É uma questão de uma doença espiritual aquilo ali. Porque a pessoa tem muito... E ele não está nem aí, ele não se comove com o coração, com aquele que está necessitando. Outra coisa, os juízes, até na Bíblia tem o juiz iníquo, né? A pobre viúva lá, clamando, e era só uma canetada, é só uma assinatura para socorrer aquela pobre. Ela teve que insistir, atormentar ele, para ele se sentir atormentado. É Jesus que conta isso. E hoje nós observamos que é verdade isso aí. O pobre, o necessitado, sofre porque existem juízes. Rejeita a aposentadoria na idade do cara. O cara vai lá na entrevista, o cara rejeitar tudo certo, só por ser malo. Esses juízes aqui, igreja, não é só necessariamente a pessoa que ocupa o cargo de juiz, mas a pessoa que tem posição de resolver e não resolve de mal. E Deus colocou lá para resolver. Cientistas, por que cientistas cai também aqui nesse sentido aqui? Porque muitas vezes o cientista, por ele querer provar fatos históricos, através de pesquisas, fatos reais, eles não creem, porque para Deus não é palpável.
Para Deus não é matéria, para Deus é espiritual, aleluia, é por fé. Todo joelho se dobrará diante da autoridade suprema. Aí sim, aí é supremo. Supremo Tribunal de Cristo. Glória a Deus. Romanos 14, 11. Aqui, igreja, ó, a evidência, ou as evidências. Os livros são abertos. O julgamento baseia-se em registros preciosos. Ninguém poderá alegar injustiça. Aquilo que o irmão Ademar leu ainda agora. Primeiro livro, critério principal: salvação pela graça. Não é comprada a salvação. Entendeu por que o nosso dinheiro aqui não vale nada nisso aqui? Vale nada. Vale nadinha. É pela graça. E pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia, aleluia. Livro da vida, salvação pela graça. Livro das obras, registro das ações boas e mais. Aqui nesse livro bem aí, ó, é o mesmo livro que foi aberto lá no Tribunal de Cristo, para avaliar as obras dos santos. É o livro das obras. Tem o livro das obras, e ele vai ser aberto também no Tribunal de Cristo, para julgar nossas obras. Quem ganha galardão ou não ganha, foi da semana passada. Mas nesse mesmo livro está aqui, ó, obras más. Obras más. Que é o mesmo livro aqui, ó. Meu Deus. Terceiro livro. Livro da consciência. Pensamentos e intenções íntimas. Isso aqui é grave, gente. É por isso, igreja, que nós, esse mesmo João, quando ele escreve uma das cartas dele lá, não sei se é a segunda ou a terceira carta, ele diz assim: filhinhos, tenho-vos dito essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, tem o quê? Um advogado lá onde? No céu, diante do Pai. O que ele está dizendo com isso? Toda noite, se eu chegar à noite, porque às vezes a pessoa morre de tarde, né? A pessoa morre toda hora. Mas se chegar à noite, que é o momento que a pessoa vai repousar, ele tem que fazer uma reflexão no seu dia. O que aconteceu comigo hoje? Tratei mal a alguém. Isso é obra, né? Atitude do corpo. Mas tem também as obras ali, ó. Pensamentos e intenções íntimas. Algo que só eu sei, é o pensamento. Só você sabe o que você pensou, quando viu, quando falou, quando uma situação. Pensamentos. Ai, Senhor, me perdoa, porque é possível que eu tenha machucado alguém, uma palavra, uma atitude. Ou então, Senhor, meu pensamento errado. Eu nem queria pensar aquilo, mas vem na minha mente, Senhor, repreende, tá? Né? Em nome de Jesus, Pai, me lava no teu sangue. Eu quero me deitar em paz, porque se o Senhor vier na terceira vigília ou na quarta vigília, eis-me aqui, Senhor. Entendeu, irmão? Porque o mesmo João diz assim: se dissermos que não temos pecado, somos o quê? Mentirosos. Então nós temos pecado. São isso, às vezes são uma pequena coisa, uma pequena situação, um pensamento impuro, algo íntimo que só nós conhecemos. Livro da memória, lembrança de palavras e atos. Livro da lei, evangelho, o padrão de justiça e a revelação. Porque aqui é no trono branco. Aí, ó, tá vendo aqui, ó, tu rejeitou. Foi de graça, rapaz, tu tinha tanto dinheiro. Milionário, bilionário. A salvação é pela fé, mas as obras evidenciam a conversão. É por isso que Tiago também diz: me mostra
a tua fé, e eu te mostro a minha fé pelas... Entendeu? Porque tudo que se faz que não for por fé, é o quê? Pecado. Então a obra também é pela fé. Por isso que a obra é associada à fé. Pois não? Nós, como igreja, precisamos fazer muita reflexão. Microfone para a igreja ouvir, por favor. Nós precisamos observar o que como estamos trabalhando para Deus. Observemos muito dentro dos nossos templos muita falta de reverência nas horas, nas adorações aqui no templo, está inserido aí nas obras. Na palavra é um entra e sai, não só aqui. Só que a gente está olhando de todos os nossos campos. Mas isto vai pesar no nosso prestamento de conta. Verdade. As pessoas estão pregando e é um entra e sai, é um tomamento de água, é uma coisa horrível, irmãos. Precisamos melhorar. Está inserido ali nas obras. Olha, eu sei, por exemplo, pastor, me dê só mais um minuto. Eu sei que a casa de Deus, todo assembleiano sabe que nós precisamos, não é obrigado, mas todo assembleiano sabe que não se começava nenhum trabalho sem tirar um período de oração. A oração faz parte da salvação, porque quando Jesus estava no dilema para ser julgado, Jesus ia orar. Paulo também, quando a igreja de Éfeso estava passando por grande luta, ele disse: por esta causa eu me coloco de joelho adiante do Pai e do Espírito Santo. Então a oração é o sustentáculo da igreja, mas a gente observa que o irmão chama, crente da Assembleia de Deus, que pensa morar no céu, ele não espera ao dirigente nem o pastor chamar. Mas a pessoa fica de lado de fora. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque não que o irmão entenda: mas irmão Ademar, você é santarrão? Não, eu não sou santarrão e nem supercrente. Mas como nós fazemos parte de um corpo, e a Bíblia diz que para quem é dado, mais será cobrado, então nós precisamos estar ombreado para que a nossa igreja não tenha dificuldade no grande dia do arrebatamento. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, igreja, vamos lá. A sentença irreversível, a segunda morte, todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. Foi o último que nós lemos. Quem vai ser lançado no lago de fogo? Falsos profetas, líderes corruptos e opressores. Olha aí. Falsos profetas, líderes corruptos e opressores. Como falamos ainda há pouco, é a segunda morte, é uma sentença irreversível, não tem mais como apelar. Aqui, só pegando aqui um gancho, qual o resultado desse julgamento? Por exemplo, de acordo com o texto bíblico de Apocalipse 20, versículo 15, os que por ali passarem sendo julgados serão entregues ao seu destino final. Esse julgamento é, nas Escrituras, o julgamento final. Situa-se no término da presente ordem dos séculos, 1 Coríntios 15, 28, a morte e o Hades, executores para um mundo pecaminoso, desaparecem e os traços do pecado são exterminados para sempre, ou seja, lançados fora. O destino dos ímpios será o lago de fogo. Aí tem várias referências. A ocasião desse julgamento está claramente indicada como um evento que acontecerá após o fim do reino milenar de Cristo, quando
quanto ao local do julgamento, ele não acontece nem no céu e nem na terra, mas em algum lugar no espaço. É por isso que na leitura que nós fizemos, diz que o céu fugiu, a terra fugiu e não se achou lugar para eles. Então, o lugar desse julgamento é nos ares, provavelmente na grande Jerusalém, a nova Jerusalém que desce. Vamos lá. Pseudopastores que afastaram pessoas de Deus. É possível isso, pastor? Claro. Vai ver que você conhece alguém. Agora, será que se um pastor ele for ou agir de uma forma errada com alguém, desviar alguém ou mandar alguém, se cumprir o que está falando aqui, só vai acontecer, irmão Ademar, se ele não se arrepender. Porque enquanto Jesus não arrebatar a igreja, há esperança tanto para o ímpio, que está fora, que está dentro, para o pequenino, para o grande, para todos. Tem a esperança. Mas, se não se arrepender, se pisar, eu não. Só para concluir aqui, ficar para cá para o cantinho, para não ser na imagem ali. Se a pessoa não tiver cuidado, a pessoa se desvia. Sim ou não? Se a pessoa não tiver equilíbrio, ele não segura uma paulada dessa. Dizer que você, o teu trabalho, o teu esforço que está fazendo para Deus é comparado, que é em vão, é um lixo, nem todo mundo pode suportar. Deixa ele falar. Fala aí, irmão. Diga. Não. Aí por quê? Porque aí a gente estaria ignorando a graça, que é em todo tempo, ela está aberta. Entendeu? Agora, Jesus falou assim, com relação a esse ponto aí, a resposta, Jesus mesmo dá, ele diz assim: ai daquele que fizer um dos meus pequenos tropeçar, ruim é para ele, antes ele não tivesse nem nascido. E melhor seria ele botar uma pedrona nos pés, amarrar e ser jogado lá no oceano, lá perto daquele navio. Já é uma sentença. Agora, para ele escapar dessa sentença, ele tem que se arrepender antes. Obviamente, né? Entendeu? Enquanto a pessoa tem a possibilidade de se arrepender, ele se arrepende. Amém? Agora, em questão aqui, é aqueles que afastaram as pessoas de Deus e não encontrou lugar de arrependimento. Diga, missionária. Não. Pseudopastores, veja bem, pseudopastores não quer dizer nem necessariamente o ensino em si. É uma questão de caráter. Você está falando na liderança corrupta, né? Sim, entendi. Sim, todo tipo de falsos profetas e líderes corruptos, aqui está bem claro, tá?
Vamos correr para a gente ganhar tempo e fechar aqui. Líderes corruptos, governantes e juízes que aprovaram leis contra princípios divinos. Isso aqui é sério, meu amigo. Lei de fechar a igreja. Está tudo aqui, é um julgamento divino. Não é o homem que vai julgar. O juiz é Cristo. Opressores. Aqueles que pervertem o direito dos pobres e órfãos. O porvir, olha aqui, gente, o porvir, está finalizando. O porvir, aqui é depois, né? Após o juízo, ocorre a purificação da terra por meio de fogo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. A terra vai ser, irmã Leó, a terra vai ser purificada pelo fogo. Né? Purificada. Glória a Deus. Que mais? Tem 3 transformações aqui, ó. Antiga ordem de pecado e morte são abolidas. Aquilo que nós lemos aqui, ó. Pecado, morte, abolido. Por quê? Porque o autor do pecado, o autor da morte, está onde? No lago de fogo. Glória a Deus. Transformação número 2. Criação de novos céus e novos. Por isso que fugiu. Fugiu o céu, fugiu a terra. Agora, ó. É, do pecado. Pá, tem que tirar, ó. Tem que tirar, ó. E é pelo fogo. E aí alguém se alegra, graças a Deus que Deus vai destruir o mundo com água. É com fogo, meu filho. Apocalipse 12, 1. Novos céus e nova terra. Transformação número 3. Reconciliação geral de todas as coisas. Glória a Deus. Todas as coisas. Reconciliada com o seu Criador. Que maravilha, que coisa gloriosa. Mas para isso, irmão Zaqueu, é preciso estarmos o quê? Firmes na rocha. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A nova Jerusalém, a cidade eterna. Origem, desce do céu da parte de Deus. Natureza, o tabernáculo de Deus com os homens. Vale a pena, Gabriel? Com certeza. A unidade dos santos. Aleluia. As portas da Nova Jerusalém. Nome das 12 tribos de Israel. Fundamento, nome dos 2 apóstolos. Significado, Israel e igreja reunidos num só corpo. Não há mais judeu, não há mais grego. Vivemos sem segregação. Tem mais judeu, tem mais pobre, não tem mais... Não, tudo agora é santidade. Tudo agora é santidade. Aleluia. Vivemos sem segregação. Aleluia. Finalizando. Estado perfeito, Apocalipse 22. O rio, a vida eterna fluindo do trono, símbolo de vida abundante. A árvore, cura e sustentação. Triunfo sobre a enfermidade, né? E a morte. A ausência de males. O fim da maldição. O mal é erradicado do coração humano. Eita glória. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Contemplaremos a face de Deus, ou contemplaremos o face a face. E aqui, perspectiva, não fomos destinados para viver apenas neste mundo, somos estrangeiros, como disse quem? Abraão esperava a cidade cujo arquiteto é Deus. Hebreus 11, 10, falando da fé de Abraão. Igreja, repete comigo: não fomos destinados para viver apenas neste mundo. Eu não sou daqui. Como é? Vamos lá, igreja. Vamos lá, jovem. Você sabe? Nossa casa é lá. O exemplo de Moisés. Qual foi o exemplo de Moisés?
rejeitou a glória do Egito pela recompensa futura. Que maravilha, glória a Deus. Viu? Ele poderia ser o quê? O próximo rei, o próximo faraó. Ele não era irmão do faraó? Era, mas ele não quis. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Às vezes a pessoa tem uma grandeza enorme lá no mundo secular, mas aí ele deixa tudo e vai para o campo missionário, vai pregar lá dentro do mato, nas tribos. Nossa pátria é celestial. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 13, verso 20, ele diz que a nossa pátria, ó, vem lá do céu. O imperativo ministerial, pregar enquanto há. Hoje é tempo da salvação. Ganhar pessoas para Jesus é a urgência máxima. Como Noé, devemos apregoar o juízo para a nossa geração. Aviso solene: o arrependimento deve acontecer aqui agora. Depois da morte é impossível. Salmo 9, verso 17. Entendeu? Olha aí, viu, Israel? O arrependimento é enquanto tiver, glória a Deus. Conclusão: a Canaã celestial é logo ali. O céu é o destino final de uma jornada que começou com um novo nascimento. É assim mesmo, né? Enfrentaremos inimigos, mas aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Filipenses 1:6. Olhe para o autor e consumador da fé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vale a pena mostrar aqui cronologia, né, que mais detalhada. Eternidade, ó.